noite, boa noite. Hoje nós vamos tratar sobre, vou conversar com a doutora Thalita, consultora do livro Manual Jurídico do Professor, Saiba Como Se Defender. Estou aguardando aqui para ela entrar. Enquanto isso, dá para ir encaminhando para algum amigo que possa interessar o tema aí dessa live. Deixa eu ver aqui se ela já está. Não estou conseguindo colocar aqui a doutora Thalita. Ué, por que não está? Não está dando certo aqui. Mudou aqui. Caramba. Doutora Thalita, manda uma solicitação para participar da live, porque eu não estou encontrando aqui essa opção aqui, não. Sugestões. Não está aparecendo aqui a opção. Aqui, agora apareceu. Vê se conecta. Envie. Olá. Agora deu certo, doutora. Certo? Deixa eu ver. Será que a impressão... Ah, assim eu acho que fica melhor. Para não cortar minha cabeça ali. Mudou aqui esse... Faz tempo que eu não faço live aqui, doutora Thalita. E eu não estava encontrando aqui, não estava aparecendo aqui a sua imagem. Boa noite, Juliana. Obrigado por participar. Manda aí para um amigo, aperta no coraçãozinho aí, que é para que o Instagram ele entenda que o conteúdo é relevante e vai mostrando para mais pessoas. Boa noite. Tudo bem, doutora Thalita? Boa noite, doutor. Como vai? Tudo bem. Prazer em conversar com a senhora novamente. Todo mês. Vamos esperar um pouquinho aí, pessoal entrar. Para a gente já começar. Hoje eu estou aqui com uma dor no pé, acabei torcendo meu pé agora à tarde. Estou com o tornozelo doendo aqui pra caramba. Ainda bem que a live a gente faz sentada, né? Não tem, não tem tanto problema. Mas vamos lá. Foi algo muito grave, professor? Ah, eu acabei escorregando aqui, deu uma torção ali no tornozelo. Mas eu acho que não deve ter fraturado nada, não. Mas está uma dor, tá uma dor que fica igual um coração no pé. Vamos começar, doutora Thalita, porque conforme eventualmente a pessoa for entrando aí, a gente vai tocando o barco. Eu queria novamente agradecer a doutora Thalita por aceitar o convite para participar da live. A doutora Thalita, ela foi a consultora, fez a revisão da parte jurídica e trouxe contribuições para o livro. Quem já tem acesso ao livro vai observar aqui, né, as contribuições dela, da professora Luara, da professora Edileia e do professor Márcio. Foram pessoas que contribuíram para que a obra tivesse esse resultado. Doutora Thalita, conforme a gente havia combinado, vamos fazer a live. A senhora é minha convidada, mas vamos fazer no esquema como se fosse entrevista, para facilitar, traçar um panorama do geral da construção do livro, para que as pessoas, né, como é a primeira live depois do livro publicado, para a gente trazer um pouco desse histórico, do panorama da construção do livro, né, para que as pessoas saibam. Porque em outras lives, conforme eu for fazendo com outras pessoas, a gente vai abordando
mais capítulo, né? Para poder não ficar com um tema muito amplo, essas situações todas. Agradecer quem chegou aí na live. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e eu me sinto honrada por ser a primeira live aí após a publicação do livro do seu bebê. Vai ajudar muito o professorado e é maravilhoso saber que profissionais na área jurídica têm um olhar para os professores que têm passado por muitas circunstâncias desfavoráveis na educação e precisam realmente se munir de fatores jurídicos, o que elas podem fazer, o que elas não podem, como elas devem agir, quem elas devem buscar em situações graves no cotidiano. Então, o professorado precisa muito desse manual e eu também, como professora, agradeço esse olhar para os professores. O doutor também é professor, acredito que tenha surgido a ideia a partir das próprias dificuldades dos professores. Quero agradecer aí quem está entrando na live. E, professor, doutor, cientista, né? Um pouquinho de você, para quem entrar na live, principalmente do meu pessoal aqui, do meu Instagram, possa saber quem que é o professor e o escritor do livro Manual, um manual jurídico para o professor. Eu falei, você está com seu exemplar aí em mãos, Thalita? Cortou. está Cortou. aqui com... Mostra ele aí para o pessoal aí para a prova ali, ó. Tem até a dedicatória para a doutora Thalita lá. Esse dia a gente conversando. Professor, fala. Está cortando. Pode Eu vou trocar repetir? o Wi-Fi o 4G. Às vezes é melhor a conexão. Melhorou um pouquinho? Agora acho que parece que estabilizou melhor. Doutora Thalita, para quem ainda não me conhece, eu sou Fabiano Ferreira, eu sou professor, eu fiz a primeira graduação minha, foi em licenciatura, em História, na Unespar. Na sequência, logo após a graduação, eu fiz meu mestrado em ensino, formação interdisciplinar de professores. E desde o último ano da minha graduação em História, eu já fui lecionar, comecei a lecionar. Eu lecionei por alguns anos, no ensino fundamental, do 6º ano até pós-graduação. E, como a senhora disse ali, um dos motivos que lá depois, quando eu comecei a fazer a graduação em Direito, que começou a surtir algumas reflexões sobre o meu trabalho como professor, conforme que eu fui estudando, conhecendo as diversas áreas jurídicas, eu comecei a perceber como que o trabalho do professor na sala de aula, ele é complexo no sentido jurídico do termo. Porque a gente, quando formado na licenciatura para ser professor, nós temos uma preocupação com as questões pedagógicas do ensino, das relações de ensino-aprendizagem. Nós não estudamos, nós não temos na nossa formação inicial, doutora Thalita, você também teve uma formação em licenciatura, você vai se recordar, que nas licenciaturas nós não estudamos essa parte jurídica do nosso ato de ensinar, das relações que envolvem o ambiente escolar. A gente estuda lá na graduação, isso aí, para quem está agora e quem vai ver essa live depois, pode até deixar comentário aí depois no vídeo, que vai provar isso, que a gente estuda o quê? Noções gerais da Constituição, mas sempre voltado para o aspecto pedagógico. Quando vai fazer a leitura da LDB, da Lei 93, 94 e 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o olhar para essa lei é sempre um olhar pedagógico. Ele não é um olhar jurídico, né, doutor Terence? O nosso olhar enquanto advogado. Nós olhamos a lei, a LDB, com um olhar jurídico. Só que quando eu fiz a graduação lá no passado,
Não era esse olhar que eu tinha o olhar do professor. O ECA é a mesma coisa. Quando a gente estuda o ECA, é para ter noções gerais, mas no sentido pedagógico, da relação do ECA com o ensino ali, o ensino-aprendizado, vamos dizer assim, dos direitos mínimos ali da criança e do adolescente, certo? Então, essa relação jurídica eu só passei a ter quando eu fui para a graduação. Então, assim, na graduação em Direito. Então, foi na graduação em Direito que eu comecei a olhar para a minha prática como professor e perceber que não só eu, como muitos dos meus colegas professores, cometem, infelizmente, vários ilícitos, civil, administrativo e até mesmo, doutora Thalita, pasmem, como diz no direito, né? Pasmem, até questões criminais. Infelizmente, né, hoje mais cedo nós conversando, eu encaminhei um vídeo de uma postagem que eu fiz aqui nessa página, de um professor sendo agredido aqui na porta da escola no município de Nova Esperança. Infelizmente, nós, enquanto profissionais de educação, não tivemos a mínima noção do que fazer frente a uma situação daquela. Então, esse é um panorama geral, um pouco sobre mim, sobre como que eu comecei a pensar na escrita do livro, né? Como eu comecei a pensar sobre isso. E de onde veio essa inspiração para compilar todos os temas desse livro? Ainda viver dentro de sala de aula. Então, um dos pontos foi isso, essa questão da minha vivência. Situações que ocorriam enquanto eu era professor dentro de uma sala de aula na educação básica. Aí, quando começou a estudar lá direito civil, você começar a ver as obrigações, questão da guarda, da responsabilidade civil, da pessoa lá, da escola, da instituição, essas relações, aí automaticamente, né, a cabeça ali, pelo menos a minha cabeça, começou a remeter. Nossa, isso aqui eu fazia lá de errado na sala de aula e eu nem sabia que isso aqui era errado. Tal documento eu preenchia de um jeito que não era o apropriado, o preenchimento daquele documento. Tal colega eu vi fazendo uma situação específica que está inadequado. A partir daí, doutora Thalita, o que eu pensei? Falei assim, tendo em vista que a minha própria prática, ali, a minha praxis, as pessoas à minha volta, eu nitidamente, antes de ser formado, eu já consegui identificar alguns problemas no trabalho do professor, do pedagogo, da gestão escolar, eu comecei a pesquisar sobre os problemas em salas de aula, como que os professores lidavam com esses problemas. E aí a primeira surpresa é que não encontra, é muito raro você encontrar pesquisas com esse viés. Qual que é o viés? É você tentar olhar o trabalho do professor sob o aspecto jurídico, né? Você conseguir compilar dentro daqueles diversos problemas pesquisas, informações, reflexões sobre isso. Então eu pensei o quê? Eu vou levantar os principais problemas e vou, a partir desses principais problemas que a gente começa a observar, comecei a fazer, qual é o tipo de busca que comecei a fazer? No site jurídico, dentro de, ali, por exemplo, que é muito conhecido, o Jus Brasil, outras plataformas que a gente consegue fazer busca com termos específicos, né? No caso, professores, e ali onde veio a surpresa, que a quantidade esmagadora de ações judiciais que tinha contra professores. E aí, somado a isso, doutora Thalita, uma outra situação é esse ataque constante que vem ocorrendo aí nos últimos 10 anos, mais ou menos, contra a figura do professor, uma certa criminalização do professor. É tanto que o título do livro, inicialmente, nos meus rascunhos que eu tenho salvo aqui desde o início, ele só alterou da metade para o final, por sugestão de um colega, que ele não participou aqui da consulta, o nome dele não está aqui,
mas ele participou, porque o título do livro seria sobre a criminalização do professor. Aí esse colega da licenciatura falou assim, mas utilizar esse título criminalização do professor já vai trazer uma conotação ainda pior. Se a sua ideia é proteger o professor, você já está colocando no título. Aí eu continuei escrevendo e aí veio aquela ideia, puxa, a forma como eu estou produzindo, ele é mais parecido com um manual, né? Aquilo que você chega e olha e vai consultando quando você tem uma dúvida. Aí veio a ideia de colocar manual jurídico do professor, 2 pontos, e o objetivo do livro é, professor, você precisa saber se defender, então saiba se defender. Então foi isso que foi essa ideia e como eu comecei a estruturar os 14 capítulos do livro. A gente vê o professor muito preocupado com a área educacional e pedagógica, mas ele deixa de lado questões jurídicas do dia a dia que acaba prejudicando ele mesmo. E muitas vezes o Estado, ou o município, ou a União, ela é processada em razão da conduta de um professor e depois eles podem sofrer uma ação regressiva com relação a isso. E na escola particular do mesmo sentido, né? E com relação à criação desse livro no início, as pessoas incentivaram, falaram, ninguém escreve sobre isso, porque você vai falar a área jurídica do professor, se você escrever a parte pedagógica ou educacional, vai ter mais interesse. O que teve esse incentivo das pessoas para esse viés jurídico, propriamente? Então, doutora Thalita, eu comecei a estruturar o livro no começo, como eu falei, com o objetivo era lá trazer os assuntos relacionados a esse processo de criminalização do professor. E aí, no meio do percurso, eu acabei adequando a pesquisa para poder fazer essa relação. E assim, o que acontece? No começo, quando eu estruturei ele ali, estava uns 50%, 60% mais ou menos de escrita, eu peguei, sentei com um colega, apresentei o material e falei assim, o que você acha desse material aqui? Você acha que isso aqui vai dar rock, vai dar bom, vai ter interesse? Ele falou assim, nossa, a expressão foi assim, eu nunca vi nada nesse sentido, não tem nada. Eu falei assim, cara, eu também acho que não tem nada, mas você acha que vai ter interesse? Ele falou assim, eu creio que muito. Aí eu conversei com outros professores, com outros, e fui trocando ideia com o grupo que eu ainda tenho contato, né, da educação, não tem jeito. Fui trocando ideia, apresentando, assim, superficialmente o material, a ideia em si, né, olha, nós estamos tratando sobre isso, sobre os problemas que ocorrem no ambiente escolar, essas questões de denúncia que tem contra o professor, né, questões até parte criminal, essa forma de estar tentando controlar, muitas vezes, o trabalho do professor, como tem um capítulo aí que eu trato sobre isso, projetos de lei que correm pelo Brasil, que tenta amordaçar o professor, certo? Daí eu comecei a explicar os tópicos, né? E qual seria a abordagem sobre aquele... Aqui do doutor Felipe Muniz, advogado. Obrigada. Eu não consigo ler, tá? Se a senhora puder ler. Ah, não dá para ler aí? Não, que tá, como está muito distante, a letra fica muito pequena para mim. Ó, ele pergunta assim, primeiro ele diz boa noite, né? Qual a conduta adequada com professores militantes que buscam doutrinar os alunos, independentemente de qual for o lado político do docente? Quero adquirir o livro, como faço? O livro, na sua versão digital, no link da bio, tem ali onde você clica e consegue acessar a versão digital. A versão impressa, a editora ainda só mandou alguns exemplares, né, que é para eu fazer essa pré-divulgação e tal, e mais daqui uns dias ele vai estar disponível também. E aí certamente vai estar no link da bio também a versão impressa, mas a digital já está lá.
essa questão aí, doutora Thalita, eu não aprofundei ela no livro, mas ela tem uma noção, deixa eu ver aqui o capítulo, que é para poder não... No capítulo... vamos ver aqui... Vamos só voltar aqui. Capítulo 13. O capítulo 13 é reflexo do projeto de lei Escola Sem Partido, na atuação do professor. A pergunta do doutor, ela é nesse sentido aqui, ela vem aqui. Essa discussão que o doutor levanta, ele tem a sua base neste projeto chamado Escola Sem Partido. E é uma discussão muito acalorada. Em termos pedagógicos, eu não vou entrar aqui agora, porque não é o foco da live e nem é o foco do livro. Em termos jurídicos, o STF já se manifestou que esse tipo de projeto que tenta, de alguma forma, cercear o direito do professor de fazer as suas reflexões de acordo com as suas ideologias, desde que essas, é claro, esteja alinhada com o PPP da escola, a questão do plano de educação do município ou do estado, né, daquela sistema de educação que ele faça parte, o professor ele tem a sua liberdade intelectual. Inclusive, isso está lá na LDB, que tem que haver essa pluralidade. Um exemplo, na minha área, primeira inicial na graduação em História, é muito comum que os professores eles tenham o chamado, seja progressista, mas tem outros segmentos dentro da história que não tem esse viés. Então, assim, o próprio termo doutrinação, ele já é um termo em si complicado, complexo, porque ele já traz uma carga negativa para o professor. Ele vem justamente naquilo que foi um dos objetos iniciais da minha reflexão. O professor, ele não doutrina ninguém. Inclusive, no direito, a gente usa o termo doutrina para livro, né? O livro aqui, no direito, a gente chama como doutrina. Doutrina é aquele que está transmitindo um conhecimento para alguém, né? Então, o termo doutrinar significa transmitir um conhecimento para alguém. Ele não quer necessariamente dizer que você está querendo forjar, colocar um tapa-olho assim para que o aluno vá. Agora, só para não ficar totalmente sem resposta, eu penso que se o professor ele não está agindo nos termos legais, no sentido de estar obedecendo a LDB, o ECA, o regimento da escola, o PPP da escola, se ele está lecionando algo diverso daquilo, então existem os meios administrativos para que seja verificado essa conduta dele. Aí vai se verificar isso lá no livro de chamada, no registro de classe, onde vai estar registrado o conteúdo que foi ministrado para aquele aluno, né? E a partir dali é onde muitas vezes inicia uma demanda judicial. E ó, eu estou falando isso para você, professor, que está ouvindo essa live agora ou depois, que é para você ficar atento, porque é a partir desses documentos que questões como que o doutor levantou são postas à prova, doutora Thalita. Então, mais ou menos isso. Eu não concordo. Pessoalmente, eu me posiciono, tá? Eu não entendo que haja essa doutrinação. Eu, como professor, eu entendo que não há essa doutrinação. Muito pelo contrário. Porque se houvesse isso, uma revolução já teria acontecido, né? Como aconteceu outrora em outros países aí. Então, não existe isso, não. O professor está tão preocupado, doutora Thalita, com os diversos afazeres do dia a dia, a quantidade de alunos na sala de aula, o salário dele baixo, a sala de aula com condições precárias, a falta de material didático. Ele tem tantas demandas para dar conta, relatório, livro de chamada, que essa ideia daquele professor malvado que está lá, tipo, tentando manipular a cabeça da criança, ela é uma ideia que, assim, que ela é bem problemática, para a gente usar esse termo assim, para ser um eufemismo aí. Mas é isso. Pode pontuar alguma
coisa também sobre esse tema. É. Eu sei que a senhora também tem bom conhecimento sobre isso. Eu vou deixar mais a fala para o doutor, mas eu perguntar se o doutor vê que o professor tem buscado medidas de proteção para a sua atuação profissional dentro da escola, entre a sua relação professor-aluno e a sua relação professor, diretor, professor, parte pedagógica, ele tem buscado medidas protetivas para se defender nisso, ou ele continua aquele professor que eu entro dentro da sala de aula, dou a minha aula e que se exploda o resto? Assim, como é que o doutor tem visto essa questão, principalmente nos últimos 10 anos? Doutor Thalita, infelizmente o que se verifica pelo relato dos colegas das diversas séries, tá? Desde lá dos bebezinhos de 6 meses lá até no ensino médio, para a gente fazer esse recorte, é que, em sua maioria, na maioria dos casos, o professor ele tem muito medo. O professor está ficando acuado. Cada dia mais, o professor fica acuado. E por que ele se acua tanto, ele fica acuado? Porque ele não sabe como agir frente a essas demandas que ocorrem, que violando, afrontando, difamando, agredindo. O professor não sabe nem como ele age. Então, dessa forma, doutora Thalita, ainda está muito, muito precário, eu creio, pela falta de conhecimento do professor, do próprio direito que ele tem enquanto professor dentro da sala de aula. É direito mesmo, direito trabalhista, vamos pensar assim, seja ele um CLT ou do quadro próprio do Estado, do município, um servidor público, ele tem os seus direitos ali enquanto profissionais, enquanto trabalhador. E muitas vezes o professor ele tão preocupado com o ato de ensinar que ele não se preocupa com essas outras demandas. Mas as demandas chegam até ele, doutora. O professor acaba esquecendo até da própria saúde. O que a gente vê é um professorado tomando muita medicação para ansiedade, para pânico, não consegue afastamento, nem se impor exatamente com relação a questões de indisciplina ou até um autoritarismo da escola, né? Então ele fica ali cercado de circunstâncias que realmente não deixam com que ele possa lecionar, escolarizar. Ele é culpado por tudo, sendo que a educação ela vem de casa e o professor ele não ensina a dizer obrigado por nada, com licença. A criança tem que vir de casa com essa educação. Ali ele vai escolarizar, a ensinar matemática, o português, a história, a sociologia, né? Então, eu vejo que esse livro ele veio para abarcar aí muitos aspectos relacionados à proteção do professor para que ele possa exercer a sua profissão com uma segurança maior. Mas, doutor, quais foram os temas? Só um adendo sobre essa temática ainda, eu acho que para ilustrar essa pergunta que a doutora fez, sobre como que o professor, ele muitas vezes ele não sabe como agir e, às vezes, quando ele tem uma noção de como agir, ele fica com medo das consequências. Eu creio que a doutora e, às vezes, as pessoas que estão vendo essa live, elas vão se recordar de um vídeo que rodou na internet há algum tempo atrás, aí, acho que foi o ano passado, no início desse ano, de um aluno que ele estava numa biblioteca metendo o pé e derrubando tudo, e tinha 5 professores ou 5 profissionais daquela escola em volta do aluno, vendo ele destruir tudo aquele ambiente, e ninguém, só observando, alguém filmando e os outros ali em volta, assim. Estava assim em volta, circulando. Veja, doutor Thalita, por que aquilo ocorreu? Primeiro, pelo impacto psicológico daquela ação que o professor ele não está esperando por aquilo.
que é aquilo que você falou, essa questão da educação, no sentido genérico do termo, onde aquela educação do bom dia, com licença, muito obrigado, por favor, para ficar sentado, você ficar sentado, olha, não pode gritar, isso aí vem de casa. Essa educação, naquele vídeo ali, mostra que os professores ficou chocados, e eles não souberam agir. Veja, naquela situação, eu vi muitos e muitos comentários na época naquele vídeo. Ah, mas se o professor colocar a mão, ele vai ter problema, isso, aquilo outro. Não, não, pelo contrário. O professor, aquelas pessoas que estavam ali, elas deveriam ter contido com o uso de uma força moderada e adequada, primeiro, para proteger a integridade física da criança. Então, o professor, ele tem um dever de guarda e de proteção daquela criança que está sob seu cuidado, doutora Thalita. Ele não poderia deixar, porque, venhamos aqui, vamos pensar uma outra hipótese. A criança, por algum motivo, começa a bater a cabeça na parede. Você vai ficar olhando e não vai fazer nada porque você supostamente não pode colocar a mão na criança? É claro que não. Mas, no dia a dia, por o professor não ter essa noção, doutora Thalita, dos seus direitos, até onde ele pode ir, que naquele caso poderia ter ido lá, pegado nos braços, segurado para conter a criança, né? Colocado ela numa cadeira e utilizado a força necessária para segurar, porque não é para agredir a criança, mas para proteger a integridade física daquela criança. Então não agiram porque não conhecem dos direitos, certo? Então esse que é um problema. Inclusive poderia... eles pensam, se eu colocar a mão, depois o pai vai me processar, vai falar que eu que machuquei a criança. Nesses casos, o professor, o diretor, o pedagogo, muitas vezes não sabe se chama o SAMU, porque no caso que é uma situação de saúde, ele está ali numa situação, como é que eu digo, num transe, por exemplo, muitos alunos voltados aí até na drogadição, num transe, ou até mesmo uma questão de saúde mesmo, uma epilepsia, uma coisa, eles não sabem se chama o conselho, se chama a polícia, se chama a saúde, em alguns casos eles não sabem que, né? E por que tem que ser a polícia naquele momento? É um ato infracional análogo a um crime, ou é uma situação de que a pessoa está tendo uma crise de pânico, ou uma crise convulsiva, ou se batendo. Existem alguns graus de autismo que a criança acaba fazendo isso. Quem que chama? Não é o pai e a mãe, isso é questão de saúde na hora. E eles não sabem diferenciar essa circunstância para depois se defender se vier, mas por que você não fez isso se era o seu dever de guarda? Sim. Né? E isso é uma questão problemática, doutor Deli, porque se a gente observar, os sistemas de ensino, eles têm uma dificuldade de ter essa padronização diante de determinado fato, de ter documentação para subsidiar o professor quando ocorre uma situação assim. Lá, na escola tudo é uma ata, ata. E às vezes essa própria ata ela é feita de uma maneira equivocada no sentido jurídico, tá? Deixar claro isso, a gente está falando aqui no aspecto jurídico. Que muitas vezes é um documento que vai ser utilizado por um advogado ou por um promotor de justiça para poder penalizar aquele sujeito, ou o Estado, ou o município ali. Porque ali ele documentou situações de uma maneira não técnica, no sentido jurídico do termo. Por que ele fez isso? Porque ele não tem esse conhecimento. Inclusive, tem um capítulo no livro que eu trato sobre essas questões, da necessidade de ter procedimentos padronizados, modelos de documento para as diversas situações, ter me fugiu o termo aqui, tem um nome ali que quando acontece algo, daí você tem que desencadear, como você falou, tal coisa, eu ligo para quem? Tem que ligar para lá. Tal coisa, eu ligo para o outro. Tal coisa, sabe? Você não ouvi. Como cronograma de situações. Fluxograma.
Veio a palavra. O fluxograma de atendimento. Esse fluxograma de atendimento não tem. E não tem porque o professor ele já tem muitas outras atribuições, a gestão da escola tem muito, mas é o que eu sempre falo. Eu ministrei uma oficina na Unespar ontem, eu falei sobre isso. Ninguém quer saber se você está atarefado. O juiz que vai dar a canetada lá para ferrar com a sua vida, ele está pouco se ligando que você tem 40 alunos na sala de aula, que você tem livro de chamada. Ele vai acabar com a sua vida se você não tiver a documentação, tudo feito da forma correta. Eu expliquei para os acadêmicos. Eu estou falando isso é porque eu quero causar medo em vocês? Não, pelo contrário. Eu quero que vocês tenham uma atuação profissional adequada e sustentada juridicamente para que, se algo venha a acontecer, você está amparado. Você produziu o documento legal, você fez os procedimentos que tinha que ser feito. Quando você for chamado para fazer um depoimento ou se depender de um processo, ó, a lei diz que eu tinha que fazer isso, eu fiz, isso. Está tudo aqui ó, documentadinho. E aí o trabalho vai ter uma possibilidade de defesa melhor e a gente, como advogado, agradece. Para deixar... O que o professor teria que pegar numa lei aqui, numa lei acolá, o seu livro ele compila todas essas situações que facilite para o professor. Isso é ótimo. Sim. Dos principais problemas, doutora Thalita, como você falou, de droga, de violência, de agressão, questão verbal, física, os diversos tipos de instrumento que aluno leva para dentro de sala de aula, diversas situações entre o professor e outro professor, professor e gestão, professor e família, alguém da comunidade mais contra o professor, contra a escola. Então, são diversas situações. É as mais corriqueiras. É aquilo que eu falo. Quando o professor ele pega aqui, ele começa a ler, ele vai falar, não, isso aqui eu já vi. Não tem como um professor que está atuando aí e ele começar a ler o livro e ele não falar, ó, eu já vi essa situação acontecer. Porque é situações que ocorrem lá do sul até o norte, não tem escapatória. Todo lugar ela ocorre, com maior gravidade ou menor, mas as situações que foram, como a doutora falou, compilada, são as mais corriqueiras. E que, eventualmente, uma coisa ou outra que não foi compilado no livro, a partir do ferramental que você tem aqui, você vai saber lidar com outras coisas também. Então, isso aí que é importante. Qual foi o tema mais desafiador desse livro, doutor? O tema mais desafiador, eu penso que essa questão, doutora Thalita, dessa violência contra o professor. Isso é algo que me choca primeiro, como professor, eu fico chocado com essa violência que tem. Porque, infelizmente, a sociedade ela é uma bifurcação. Se você perguntar, se qualquer um está aqui assistindo a live agora, ou posteriormente, parar qualquer pessoa na rua, seja uma pessoa com pouca instrução, ou alguém com doutorado, que fala 10 idiomas, que estudou em qualquer parte do mundo, ou uma pessoa semi-analfabeta, ou um analfabeto, você perguntar, educação, ir para a escola é algo bom? Professor é algo bom para a sociedade? Eu penso que não vai achar praticamente ninguém que vai dizer, não, professor não precisava existir professor não tem importância para a vida de ninguém. Então, para não falar que ninguém, pode ser que tenha um maluco ou outro que vai falar isso, mas na realidade não é. Por outro lado, doutora Thalita, as ações da sociedade contra a figura do professor, ela vai no sentido contrário. Ninguém é favorável que o professor ganhe bem, que se o professor ganhar bem, a professora conseguir, às vezes, arrumar um cabelo, ter uma bolsa diferente. Aí, ó, tá vendo? Ó, ganha um monte de dinheiro, não sei o quê. Não, ninguém apoia. Essa parte perigosa que é tá levando qualquer situação dentro da escola hoje, está sendo levado para uma delegacia de polícia, doutora Thalita. Isso é uma violência psicológica contra o professor, porque ele fica acuado.
Então, eu tratar, pesquisar, escrever sobre isso, assim, de verdade, é algo que, em muitos momentos da pesquisa, da escrita, você ficar assim, né, começar a ficar emocionado com aquilo, falar assim, puxa vida, é um grupo de profissionais que deveriam ser muito respeitado por todo mundo e, no entanto, todo mundo, se puder, joga uma pedra ali, não pensa duas vezes, né? É basicamente isso. Então, o tema da violência contra o professor é algo que foi mais duro de pesquisar, escrever, de colocar ali. Não que as outras coisas sejam menos importantes, né? Mas Também isso tem me outra choca muito. lógica, né? Tipo assim, na própria atuação, se eu der uma nota baixa para esse aluno, ele diz que ele sabe qual é o meu carro e vai lá e isca. Então, eu não vou ele vai aprender lá na vida, mas ali o professor fica engessado para fazer aquela correção, porque o aluno ele não sabe o que é uma correção dentro de casa e acaba não admitindo isso na escola. Esse caso de violência que ocorreu aí em Nova Esperança, segundo consta ali na reportagem que eu vi para validar aquele vídeo lá, foi supostamente por essa questão da nota, né? Alguns alunos ficam insatisfeitos. Como o Sérgio Cortella ele fala, eu sou professor, eu não dou nota para ninguém, o aluno que tira nota. Ele foi lá, ele respondeu a prova e aquele acertou, vai somar e pronto. O professor não dá nota para ninguém, o aluno que faz. Só que tem essa ideia distorcida. Tem inclusive um memezinho que sempre, volta e meia, ele aparece aí na linha do tempo, né? Antigamente, o aluno tirava nota baixa, estava o pai e o professor apontando para o aluno. Por que você tirou essa nota? Aí hoje, nos dias atuais, não. Está todo mundo apontando. Por que você deu essa nota? Está o pai do aluno, a criança apontando o dedo para o professor, perguntando por que você deu aquela nota, né? Não trazendo a responsabilidade para o aluno. Porque isso aí é outra coisa, doutora Thalita, que muitas vezes é um equívoco. As pessoas pensam que a criança ou o adolescente, eles não têm os deveres deles. Eu estou falando em termos jurídicos. Eles têm os deveres deles ali também, dentro da instituição escolar. Não é assim fazer o que quer e pronto, e todo mundo fica olhando. Mas no dia a dia, a impressão que muitos professores têm é que o aluno ele pode tudo e o professor não pode nada. E isso é um engano. E no livro eu demonstro isso. O professor ele tem os seus direitos e ele deve buscar resguardar os seus direitos em todas as esferas. De se proteger, né? Sim. E vamos avançar, porque senão vai ficar longa. fez alguma pesquisa, abordagem de campo com outros professores ou foi só pesquisa mesmo e a sua vivência? Não, como eu disse, parte do material teve essa experiência de campo com colegas. Não foi uma pesquisa no sentido estruturada, lá registrada num órgão ético para aplicação de questionário. Não. Foi mais no sentido de buscar validar se aqueles problemas que eu tinha listado, se realmente era algo corriqueiro. Então, o contato que eu tive com profissionais aqui da nossa cidade, do nosso estado e de outros estados foi nesse sentido. Olha, tal situação, como que é aí? Não, isso aí tem, tal coisa. E aí vai listando os problemas que foi abordado. A partir daí, eu consegui trazer, não, se os diversos locais, os diversos estados, de fato relatam, o professor está dizendo que esses fatos ocorrem, então ele validou mais no sentido de eu continuar estudando e pesquisando a fundo. Porque daí uma parte é isso e outra parte é a parte jurídica, né? Que é a pesquisa de decisões judiciais que tratam sobre os temas que foram abordados. Por exemplo, um aluno que riscou um carro de uma professora, o que aconteceu? Então daí a gente entra lá, faz a pesquisa, encontrou decisões para trazer para dentro do livro, que é para o leitor ele perceber que tem consequência, que não vai ficar de graça. Que fala, é adolescente, a lei protege. E não é bem assim. Não.
Tem consequências, sim. A família ali vai ser, num caso esse que a senhora falou, de fazer riscar um veículo. Se for demonstrado que aquele adolescente riscou, a família vai ser chamada à responsabilidade, né, judicialmente, para reparar o dano. Causou um dano, o Código Civil lá diz que você tem o dever de reparar, né? Você causou um dano ali, com dolo ainda, né? E a gente também tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que classifica aquele ato como um ato infracional análogo, né, a um crime, né, Sim. ao patrimônio particular de alguém. E a pessoa vai responder. O adolescente vai responder. O professor, ele acredita que o ECA, tem alguns nem gostam de falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eles acham que ali é só proteção para o adolescente. Não, ali também traz. E o professor Deveres. escreve seu manual. Inclusive, doutora, a questão do ECA, uma coisa importante, ele é o segundo capítulo aqui. Professor, é preciso conhecer o ECA. Eu faço essa afirmativa. Então, professor, vírgula, é preciso conhecer o ECA. Por quê? Se você conhece o ECA, faz a leitura com calma, começa minimamente a entender. Aqui eu já trago isso mastigado, né? Mas se pegar a lei seca lá, vai ter um pouco mais de trabalho. Aqui está mais mastigado, os principais pontos. Você vai perceber que não é bem assim. Muito pelo contrário, doutor Thalita. Eu sou advogado e milito na área criminal. Eu atuei um ano nessa parte de ato infracional, numa instituição. Gente, a maioria dos casos há condenação. Inclusive, eu fiz uma pesquisa na época que eu estava no NEDIG, lá da Unespar. Eu fiz uma pesquisa, foi apresentado ela, demonstrando isso. Eu compilei todos os processos de um ano, do ano anterior, envolvendo ali os adolescentes, para tentar verificar o índice de condenação. Foi superior a 90%. Então, existe a punição. Essa ideia que não existe, naquela pesquisa que eu apresentei lá no evento, lá na época, mostrou justamente isso, que é uma mentira dizer que não tem condenação. É que como os processos que envolvem criança e adolescente, eles são protegidos sob o sigilo, né? Ali, e as pessoas não têm acesso ao que aconteceu, fica aquela impressão que não aconteceu nada. Mas ficam recolhidos 3, 4 anos às Só que vezes. dentro da escola, o professor, ele não tem aquela noção de que eu preciso fazer um boletim de ocorrência. É a direção que tem que fazer, né? E muitas vezes aconteceu na frente dele, é ele que tem que ir lá e fazer o boletim, chamar a polícia e fazer o boletim daquele ato ali infracional, inclusive para se proteger depois. Ontem uma acadêmica, ontem uma acadêmica de pedagogia me fez essa pergunta. Ela falou sobre isso, que quem deveria fazer o boletim de ocorrência? O boletim de ocorrência é uma notícia de um crime. Né? A gente fala boletim de ocorrência. O que significa isso em termos miúdos? Significa que aquele que presenciou um ato criminoso ou um ato infracional análogo a um crime, se você presenciou, e você vai lá na delegacia e vai dizer, olha, eu vi fulano fazer isso, isso, isso. Você está dando a notícia daquele crime para a autoridade policial e ele vai dar início a um processo investigativo para verificar se todo o contexto que aquilo ocorreu e, eventualmente, iniciar um processo penal contra aquela pessoa ou, se for um menor, né, um procedimento ali na vara especializada. Mas sempre tem consequência. Né? E é incrível como que, pela falta de conhecimento, as pessoas acham que não vai ter consequência nenhuma. Que o ECA ele não veio para proteger ninguém, é só o adolescente e as mazelas que ele faz, assim, nas reuniões que você faz com professores, você vê muito parece que é estigmatizado realmente o ECA. Mas deixa eu te perguntar, o seu livro, ele pode ser lido pelo tópico, o índice, eu vou nesse tópico, que vai me ajudar nessa situação, ou necessariamente eu preciso ler ele inteiro para poder me nortear sobre uma situação pontual dentro da escola?
Ótima pergunta. O livro, eu recomendo ele fazer a leitura do primeiro e do segundo capítulo. Primeiro e segundo capítulo, que vai ser da Constituição Federal e depois do ECA. Por que eu sugiro isso? Porque nós, enquanto advogados, nós temos essa noção de que é lá do guarda-chuva, daquela pirâmide de Kelsen que a gente aprendeu lá, né? A Constituição está acima e tudo que está abaixo tem que obedecer os princípios constitucionais. Então, como o professor ele não tem essa noção que nós temos dessa estrutura jurídica, por isso que veio o primeiro capítulo da Constituição, onde eu vou apontar ali essas questões gerais, eu trago também essa questão da educação, onde que ela está lá, né? E por que que daí outras coisas que estão lá abaixo, né, LB, e qualquer outra norma abaixo, tem que obedecer aqueles princípios lá. Aí eu trago o ECA, justamente por essa estigmatização que a doutora falou que ele tem, para poder especificar. Inclusive, tem um capítulo aqui que um professor ele perguntou, ele falou assim, cara, mas por que você escreveu o capítulo 3 aqui, Trabalho na Adolescência versus Ensino? Porque é onde eu vou tratar, quebrar esse mito que o adolescente ele não pode trabalhar, aquela coisa toda, que é vedado. Inclusive, eu trago aqui uma tabela onde demonstrando todas as atividades que, desde uma criança até o adolescente, progressivamente, de X anos até X anos, pode fazer isso, isso, isso. A partir de X anos até uma outra faixa, vai seguindo. Gradativamente. Eu tirei da minha cabeça? Não, claro que não. Pesquisa de profissionais da pedagogia que tem aí. Então, eu trouxe isso para também desmistificar essa ideia, que o aluno, ele não pode, o adolescente não pode trabalhar, sabe? Então, é isso. É claro que ali eu vou trazer essa relação com o ensino, mostrando que nunca o trabalho do adolescente pode prejudicar o ensino. Por que que não pode? Porque é um mandamento constitucional, está lá na nossa Constituição. Então, por isso que não pode, não é porque ninguém criou isso, tirou da cabeça, é porque está lá. Então, primeiro você lê o primeiro e o segundo capítulo, aí sim, doutora, pode fazer pesquisa, o tópico que você quiser. Ah, eu quero ler aqui sobre capítulo 9, registro de classe, a arma de defesa do professor. Eu quero saber sobre o registro de classe. Aqui tem um começo, meio e fim nesse capítulo. É claro que se você tiver lido lá o primeiro e o segundo capítulo, você vai ter a noção geral e vai conseguir compreender melhor as questões que são abordadas aqui. Aí os capítulos são independentes entre si. Essa questão do trabalho, às vezes você fala para uma pessoa, você sabia que pode trabalhar a partir dos 14 anos? Lógico que não. Coloca uma criança para trabalhar, o conselho tutelar vai lá. Pode Até trabalhar. pais têm esse medo, né? Até pais têm esse medo, muitos pais. Às vezes chega na escola e relata isso. Ah, eu queria, meu filho não faz nada em casa, ele não lava uma louça, e se eu obrigar ele, o vizinho vai chamar o conselho, sabe? Essas coisas assim, por desconhecimento. Por isso que eu acabei colocando esse capítulo 3, doutora Thalita, para abordar essas questões, desmistificar tudo isso, mostrar o que cada faixa, o pai, o professor, todo mundo ter a consciência, o professor até mesmo para poder de alguma forma fiscalizar, né? Se às vezes aquela criança não está sendo submetida a um trabalho que está atrapalhando o estudo, e isso não pode, e a família para poder exigir também do filho as suas responsabilidades de acordo com a faixa etária. Ótimo. Gente, eu li o livro. O livro é maravilhoso. Eu parabenizo aí o professor, doutor, cientista. Eu acho que vai ser vai ser e já está sendo uma contribuição enorme para os professores, vai revolucionar aí a classe, porque realmente são questões. Não existe, você vai compilar uma coisa escrita com tanta propriedade de quem é professor e também na Acho que cortou, doutora Thalita.
Acho que cortou, travou. Travou? Travou. Eu não ouvi, acho que uns 10 segundos da fala. Eu ia mostrar aqui, ó, essa questão, está na página 73, o quadro, ó, bem explicado por faixa de idade, ó, 2 a 3 anos, de 4 a 5 anos, 6 a 8 anos, 9 a 11 anos, de 12 a 14 anos. Exatamente aqui, todo listado, o que cada criança pode fazer nessa faixa etária. Sem medo de processo judicial, sem medo de nada, e pelo contrário, para trazer boa formação para a criança. Trazer as responsabilidades do dia a dia, né? Para que venha se tornar um adulto com responsabilidade das coisas mais básicas da vida, né? Qual a programação do seu livro para os próximos dias, professor? Olha, nós estamos correndo bastante. Dia 1º, nós temos um podcast lá com o Fábio Vaz, da Unifatece. Então, estarei lá na Unifatece. Já convido a doutora, ele falou que pode levar alguém para estar ali nos bastidores ajudando, né? Porque a gente fica nervoso, tal, vai participar ali. É bem assistido, tem muita visualização lá. O professor Fábio Vaz é um cara incrível. Ele sabe tocar o podcast de uma maneira excepcional, então, e tem uma audiência muito qualificada, então é responsabilidade. Então, estarei lá, já estamos fechando já trabalho já para o próximo ano, estamos alinhando aí. Ontem, como eu disse, já fui fazer uma primeira oficina lá na Unespar, estamos alinhavando já trabalhos para o próximo ano já. Já tem bastante trabalho, viu, para o próximo ano. Ótimo, hoje eu fui divulgar essa live e uma pessoa veio para mim no privado dizendo que assistiu a palestra lá na Unipar. Olha que legal, hein? E falou boas coisas. Isso é maravilhoso. Isso aí é o bom. E a turma é bem participante. Porque assim, doutor Thalita, para a gente encaminhar para o encerramento, o tema é o que a gente está falando. São temas, igual ontem lá com os acadêmicos, com 2 professoras que acompanhou lá da universidade, são temas tão instigantes que não são abordados, que quando você começa a fazer, o pessoal, professor, mas tal situação, professor, mas isso, professor, e aquilo, lá onde eu estou estagiando é assim, aqui aconteceu acolá, e aí começa a surgir aquela discussão que é o que nos deixa muito feliz, que é você perceber que os assuntos que são abordados, as pessoas têm interesse. Por mais que ela fale assim, nossa, é muito complexo, tem muitas coisas, mas eu falo, não, eu preciso saber sobre isso aí, porque afinal de contas, né, é algo que pode ajudar a me proteger de alguma forma. Então, a receptividade está sendo muito boa. As pessoas que já teve acesso ao livro, que já comprou, que está dando feedback sobre a leitura aqui, que já fez, alguns já leram uma parte, o feedback está sendo muito bom. E como eu falei assim, a gente já está fechando já trabalho de palestra, de formação, já para o próximo ano ali. Já estamos vendo coisa até para setembro do ano que vem, para ter ideia de como que já está ficando a agenda. Inclusive, até alguns lugares eu até comecei já a falar, olha, com algumas datas já vai ficar meio complicado. Então, isso aí é bom. É um bom sinal da receptividade do material. E eu só desejo sucesso para o doutor, que nada menos do que isso. Sucesso e voa, professor. Gente, muito obrigada. Obrigado. Live, muito obrigada, professor e doutor, cientista, escritor, que participou aí do meu Instagram junto comigo nessa noite gostosa, né? Choveu um pouco, o clima está agradável. E eu agradeço muito a presença do professor e que possamos fazer aí outras lives voltadas apenas num tema do livro, que a gente possa estar voltando. Tem a doutora Ana Paula Rocha, que está aqui dizendo sucesso para você, doutor. Obrigado, Ana. Obrigado.
dando boa noite aí. Pessoal, muito obrigada para quem participou da live e uma boa noite a todos. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Vamos encerrar.